Corinto, Éfeso, a região de Filipos. Paulo escreve cartas para essas regiões e ele está entendendo o momento de vida dele. Paulo é um treinador de líderes em primeira instância e ele está multiplicando líderes e mandando em regiões estratégicas, onde há circulação econômica, lugares perto do porto, lugares estratégicos, para que, de alguma maneira, esses homens sejam como uma grande renovação acontecendo nessas regiões. Olha, a ilha de Creta, ela é famosa por ser o lugar que hospeda o Olimpo. O Olimpo é o grande monte da mitologia grega, onde os deuses dessa mitologia se reúnem. Os europeus pensam assim até hoje. Tá? Deuses Poseidon, Hades, Hera, e o mais famoso e nada exemplar, Zeus. Zeus é aquele que nos ensina a não fazer nada do que ele faz. Até a respiração dele é contaminada, com certeza. E no meio de tudo isso, você tem então muitas culturas presentes pelas trocas comerciais da região, o evangelho muito tímido naquele ambiente, e Paulo está então dizendo, por meio de carta para Tito, recordando Tito a posição e a vocação dele. Está dizendo para Tito: Tito, meu filho na fé, como ele falou no versículo 4, meu filho na fé, lembra que eu te gerei por meio de oração, por meio de ensinamento, eu te gerei para que a gente possa então fazer o que? Versículo 5, te deixei em Creta para que você pudesse colocar em ordem aquela cidade. Veja bem, para aqueles que têm filhos, você chega para o seu filho mais velho e você fala: filha, como eu acabei de fazer antes de sair de casa, você está na liderança hoje. Estou saindo e você está na liderança. Então, você precisa tomar decisões. Se surgir algum desafio, você vai precisar se posicionar. Como já contei para vocês, eu líder da lâmpada, nenhuma lâmpada, nenhum cômodo precisa estar aceso, se não tem gente. O outro é o líder da bagunça, não pode ter chinelo, nada bagunçado no ambiente de casa. A liderança dele é a liderança de colocar em ordem as coisas. E o outro é o líder do lixo, de levar o lixo lá para fora. Cada um tem uma liderança em casa. A gente está escravizando os quatro lá. E Paulo fala para Tito qual é a liderança de Tito. Paulo fala para Tito: olha, a sua liderança é colocar em ordem. Concorde comigo, se Paulo está dizendo que precisa se colocar em ordem porque alguma coisa está fora de ordem. Tem alguma coisa fora de ordem. E Paulo fala como que Tito vai colocar em ordem. A primeira missão, na parte B do versículo 15, Paulo vai dizer o seguinte: olha, primeira coisa, estabeleça líderes de cada cidade. A primeira missão de Tito era levantar homens dentro daqueles critérios que nós vimos de manhã e vamos rever agora à noite. Homens que passam no crivo daqueles critérios para que possam ser também embaixadores de Deus junto com Tito. Veja que o Evangelho é a única religião que não tem o protagonismo de um indivíduo. Jesus nos fez para sermos um reino de amigos. Vários líderes surgindo ao mesmo tempo. No islamismo você tem Maomé. Nas outras religiões, no confucionismo e todas as outras religiões, no hinduísmo, você tem um líder. Mas no cristianismo, Paulo fala assim: não lidere sozinho. Levante outros, treine outros, para que vocês encarem os desafios juntos. A igreja saudável é uma igreja que entende a pluralidade da liderança. Eles se completam. Um é bom na organização, um é bom em outra coisa, e quando se juntam as engrenagens, a igreja do Senhor é beneficiada pelas virtudes individuais.
Ninguém é bom em todas as coisas. A gente precisa um do outro. Igreja de Deus funciona desta forma. Meus irmãos, se eu cantar, a igreja esvazia. Se eu cantar, nem minha esposa suporta. Cala a boca, Deus. Não cante. Faça um poema, faça alguma coisa. Não cante. Mas tem gente que se vier pregar aqui na frente, ele desmaia de medo. Sim ou não? Sim. Então cada um de nós tem alguma coisa que Deus fez e Deus permitiu, dentro da sua graça, da sua misericórdia, que a igreja de Deus funcionasse dessa forma. Por meio de vários dons que estão no meio do povo de Deus. Então Paulo está dizendo, primeira coisa, meu filho, sua primeira tarefa, sua primeira missão. Levante homens, gaste tempo com homens, se dedique a treinar e amadurecer homens, para que eles sejam líderes junto com você. Veja que a liderança, ninguém pode dizer que cresceu e se desenvolveu sozinho. Alguém passou na sua vida antes, sim ou não? Alguém passou na sua vida antes. E o que você é hoje é apenas o resultado de investimento de outras pessoas que passaram na sua vida, e você continua passando na vida de outras pessoas, e essas pessoas continuam se espalhando aí, Brasil afora. E essa multiplicação como a igreja precisa entender. Precisamos formar líderes que estejam prontos para liderar o reino de Deus. Mas o Paulo continua falando para ele que esses homens e essas pessoas precisam passar por um crivo, versículo 6. Qual o crivo que ele vai nos ensinar? Por que esse crivo é importante? Porque a igreja do Senhor, a noiva de Jesus, Jesus vai vir para casar com essa noiva, ela tem que ser ataviada, tem que ser santificada, purificada, e esse trabalho espiritual requer corações puros. Requer corações puros. E o problema é que somos pecadores. Eu estava ouvindo um cara que eu gosto mais. Ele não é brasileiro. E ele estava falando, ele é pastor de uma igreja na Costa Rica. E ele estava falando que ele estava batendo papo com uma pessoa, se eu não estiver confundindo é isso, e a pessoa era um ateu que estava debochando na universidade, debochando da fé dele. E aí ele resistiu, não respondeu, mas ele permitiu que essa pessoa estava tirando onda com ele. E a pessoa chegou perto dele e falou assim: veja, não faz sentido, não é possível a felicidade que vocês pregam nas igrejas, não é possível ser feliz. Filosoficamente, é impossível alguém ser feliz. Nós temos estados de alegria, e é assim que se apresenta na filosofia: estados de alegria, tristeza, alegria, tristeza. E esse cara respondeu de uma maneira genial. Ele falou: professor, a nossa diferença, a minha diferença com você é que eu tenho estados longos de alegria e baixas de vazio, e depois estados longos de alegria e baixas de vazio. Mas você que não tem Deus, você só tem estados longos de vazio, de vez em quando um pouquinho de alegria, estados longos de vazio, de vez em quando um pouquinho de alegria. Que te dá alegria o álcool, que dá alegria são os prazeres desta terra. Eu não, eu já recebi uma alegria constante que vem de Jesus, o meu Salvador. Isso é interessante. E Paulo vai dizer para eles, então, veja, que se para estabelecer esses homens, o critério, esse curso de formação superior, precisa obedecer a alguns critérios. Olha comigo: marido de uma só mulher, filhos crentes, e apresenta duas listas, uma lista de não, 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 e uma lista de sim, sim, sim. Na lista de não, ele vai dizer: não acusadores de libertinagem. Ele vai dizer que o bispo não soberbo, não iracundo, não dado vinho. Então você tem uma lista de não, 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 dos proibitivos da liderança, e aí depois ele vai dar uma lista dos sim. Olha o versículo 8. Sim, amante da hospitalidade. Sim, amante do que é bom.
amante do que é sóbrio, do que é justo, do que é santo. Você tem duas listas aí. Uma de não, 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 e outra de sim, sim, sim. E veja por que Paulo tem essa preocupação. Paulo tem tanta coisa legal para você ensinar a igreja. No primeiro capítulo de Tito, você podia estar falando umas coisas muito da hora. Por que você está falando sobre isso? Olha o versículo 9. No versículo 9 ele vai dizer assim, que esses homens, Tito, precisam ser firmes e fiéis na palavra, ao ponto de serem capazes, pela sã doutrina, de repreender, ensinar o povo, mas repreender os insubmissos. Ele tem que estar preparado para fazer duas coisas. Primeiro, ensinar com profundidade e clareza. E segundo, repreender toda falsa doutrina no meio do povo de Deus. Irmãos, me permitem aqui abrir meu coração com vocês. A coisa está difícil. Eu não sei quantas igrejas eu entrei só nesse ano. Batistas, presbiterianas e pentecostais. Domingo agora eu vou pregar numa igreja pentecostal. E quando a gente entra, a gente vai orando e falando, Senhor, tira todo o meu orgulho, porque eu quero ser alimentado pelo Teu Espírito, quero ouvir a Tua voz. E a gente já não está conseguindo encontrar púlpitos onde Deus está falando. A coisa está tão rara. A pregação clara e cristocêntrica da palavra de Deus está tão rara. Recentemente nós fomos num evento, estávamos no evento dos jovens aqui na igreja Moriá. Falamos nesse evento, pegamos no carro, atravessamos a cidade, corremos para um outro evento, sentamos no fundo discretamente e lutando no nosso espírito, Senhor, nós também queremos ser alimentados pelo Teu Espírito, queremos ouvir a palavra do Senhor. O sujeito subiu no púlpito, abriu um texto maravilhoso de 1 Samuel, leu o texto, esqueceu do texto, nunca mais voltou para o texto. Ele contou os papagaios que tem na casa dele. Ele contou das brincadeiras que ele faz com a netinha dele. Você acha que isso alimenta a minha alma? Eu preciso disso para ser mais santo? Não. Não. E antigamente nós batistas éramos conhecidos como o povo da palavra. Não somos mais. Não somos mais. Está raro encontrar púlpitos robustos, onde Deus está falando. Um rapaz, uma vez, convidou seu amigo e falou, vamos na minha igreja, você vai ouvir a palavra de Deus. Quando eles foram para a igreja, era o Charles Spurgeon, o pastor dessa igreja. O Charles Spurgeon pregou, terminou o culto, o homem saiu chorando, e o cara falou, viu, né? Falei que meu pastor é ligado. Ele falou, não, eu vi Jesus hoje à noite. Um púlpito forte mostra Jesus para as pessoas que entram para a igreja. Amém. As pessoas saem daqui falando, Jesus falou comigo. Eles têm uma experiência extraordinária, uma experiência espiritual, não é apenas letra, como diz Paulo aos Romanos, o Evangelho é o poder de Deus, o dunamis de Deus. Ah, Jesus, nós estamos tão secos e carentes pela Tua palavra. A gente precisa tanto da Tua palavra. E Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam ser calibrados para pregar a palavra de Deus, mas também precisam ser calibrados para identificar, ligar o radar, identificar toda fala, que é uma fala moralista, que é cientificista, humanista, e não tem nada a ver com o Evangelho. A minha mãe é extremamente antenada com essas coisas. Ela fica sentadinha lá no fundo e o olhar dela, eu olho para ela e ela assim que ela está imaginando. A gente foi para uma igreja aqui na região, falei com a minha família, vamos congregar nessa igreja, porque acabou essa vida de sempre, só ir nas igrejas e não ter membresia. Estou muito inconformado com isso. Minha mãe, botei lá no carro, minhas crianças, vamos para a igreja, vamos, chegamos lá. Eu estava lutando. Na hora de voltarmos para casa, a gente passou para comprar uma pizza e eu falei, ei mãe, o que você achou? Filho, não vou mais nessa igreja, acha outra.
Falei, mãe, mas é uma igreja tão bonita, ministério infantil tão arrumado, a salinha das crianças tão confortável, até eu quero tirar um cochilo na salinha das crianças lá. Ela falou, só falta o essencial, pregação da palavra de Deus. Falta isso. E Paulo está escrevendo para uma época que eles também estavam carentes como a gente. Estavam carentes porque os homens, os pregadores daquela época, eles eram preguiçosos. Eu sei que tem uma religião no Brasil que eles creem na revelação. Eles não estudam. Eles abrem a Bíblia e aquele lugar que a Bíblia abriu é aquilo que Deus vai falar. Só que nosso Deus é inteligente, é gramatical, entende de verbo, entende de adjetivo. Nosso Deus se comunicou de uma forma gramatical para a gente. Vê o hebraico, vê o grego. Nosso Deus é inteligente na maneira como ele se comunica para a gente. Nós temos que descobrir toda essa maneira como ele se comunica. Então Paulo fala assim, olha, combata todos os enganadores. Não tolera enganadores. Irmãos, eu sempre fui muito cuidadoso com quem sobe no púlpito que eu prego. Muito cuidadoso. Os irmãos da igreja faziam um curso de pregação expositiva, né, amor? Toda sexta-feira lá em casa. Começávamos com Jonas. Vamos aprender a interpretar Jonas. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Agora vamos para Ruth. Depois vamos para 2 Timóteo. A gente visitava 8 livros da Bíblia. E só assim eles começavam a pregar. Só assim eles começavam a pregar uma vez por mês, depois mais 2 vezes por mês. Os que mais se destacavam, os que mais cresciam, estão pregando até hoje em Jundiaí. Os 8 estão pregando até hoje em Jundiaí. Suas esposas mandavam mensagem, falavam, pastor, desde que o meu marido começou a se dedicar na palavra, ele é um outro marido. Ele não é mais iracundo, que ferve, fica chateado com qualquer coisa. Ele está buscando o Espírito Santo por meio do estudo da palavra de Deus. Cadê isso? Cadê esse nível de dedicação? Cadê esse nível de comprometimento com a palavra de Deus? Irmãos, se nós queremos receber da parte de Deus o poder para mudar a vida das pessoas, só tem 2 caminhos. Joelho no chão, estudo da palavra de Deus de maneira profunda. Irmãos, vocês que pregam, se você não estudar pelo menos 6 horas esse texto, não pregarei. Jonathan Edwards falava assim, joga fogo no seu sermão ou joga o seu sermão no fogo. Você entende o que ele está dizendo? Joga fogo no seu sermão ou joga o seu sermão no... Porque não vale para nada. É fogo de palha. Não vale para nada. Ele veio chamar o carnal, ele veio chamar o Pondé para dar uma palestra para a gente. Se você vai falar isso aí, chama então os melhores filósofos da USP e põe eles na frente, que eles vão falar melhor do que você. Mas olha, eles não têm poder nenhum de transformar o coração das pessoas. Eles não conseguem. Eles só conseguem fazer nossos olhos brilhar, mas eles não conseguem mudar nossas inclinações pecaminosas. Só a palavra de Deus pode fazer isso. E Paulo está dizendo qual é a característica dos falsos. Observe bem isso. Eu tinha aqui, não sei se eu ando sempre com uma moeda inglesa. Não sei se está aqui, vê se está aí na aula. Queria mostrar para vocês, eu sempre ando com essa moeda. E aí, é interessante como se faz um relato entre o que é uma moeda verdadeira com o que é uma nota verdadeira com o que é uma nota falsa. E Paulo está dizendo aí, olha comigo, o versículo de número 9, ele vai dizendo, olha, vocês precisam confrontar e convencer. No 10 ele vai dizendo, porque há muitos desordenados. Olha a característica dos falsos. Eles são desordenados, eles são faladores, eles são enganadores. Versículo 10, vamos lá. Versículo 10. São enganadores, principalmente os da circuncisão. Quem são os da circuncisão? Judaizantes. Os judaizantes eram aquilo que são os religiosos de hoje. Mas religioso é uma coisa chata. Fala a verdade. Religioso é uma coisa chata. Jesus falava assim para os fariseus:
Vocês são os sepulcros caiados. Vocês não entram, ficam na porta, mas não deixam ninguém entrar. O religioso ele tem uma lista do que não deve ser feito. O problema é que ele quer que o outro não faça o que ele faz. Na época no Brasil, década de 80, que era proibido ver TV, né? Era proibido a mulher colocar batom, era proibido as irmãs usar calça. Não é só nas outras religiões, na nossa também. Muitos daqueles líderes tinham TV escondida no guarda-roupa de casa. Isso era proibido para os outros. Para eles, não era proibido. Os falsos são assim. Hernandes Lopes fala uma coisa que me chama muita atenção. Ele fala, quando nós falhamos na doutrina, nós falhamos na prática. As duas coisas andam juntas. Quem não tem uma boa teologia, não tem uma boa vida. Falha na prática. Tem consciência, conceitos que são errados. Isso leva ele a falhar na maneira como ele pratica. E Paulo continua dizendo, sabe o que você faz com esses homens? Versículo 11 em diante. Tem uma maneira de falar para o aluno chato, me permitam fazer aqui, com todo respeito aos irmãos. Às vezes a gente já está tão cansado, estressado naquela aula, e o aluno fica enchendo a nossa paciência. A gente já orou o Salmo 119 e tal, nada. E aí eu tenho uma prática que no início lá já me deu umas 2 reuniões com a chefia, mas continuo fazendo, eles já me liberaram, que eu falo para eles assim, com toda a educação, com toda a cultura que visita o meu ser, com toda a elegância. E aí eu vou falando com toda a vontade, depois eu termino. Cale a boca. Versículo 11 está dizendo isso. Versículo 11 está dizendo que eles sejam o quê? Silenciados. Os falsos têm que ser calados. Porque quando eles falam, e falso não é um cara arrogante. Falso não é um cara que não entende de comunicação. Falso é sutil. Falso é sedutor. Fala bonitinho. Mas Paulo está dizendo assim, olha, a ilha de Creta precisa de homens que sejam tão profundos na relação com Deus que eles conseguem calar a boca dos falsos. Uma vez o irmão falou, nós estávamos nos preparando para o Natal, há muitos anos isso. O irmão falou, no Dia das Mães, a gente queria fazer uma cerimônia no Dia das Mães. E ele falou para mim, pastor, eu estou muito decepcionado com você. Eu falei, por quê? Porque não tem na Bíblia Dia das Mães. E a gente vai comemorar Dia das Mães. Eu falei, entendo, irmão. Tem hora que o Espírito nos dá assim uns insights, umas respostas, sabe? Umas às vezes atravessadas. Falei, meu irmão, eu te entendo. Mas eu sei que você usa calça jeans. Não tem na Bíblia. Você usa um carro horrível. Fiat quê? Ideia. A gente não sabe se é um SUV, se é um carro pequeno. É uma coisa assim indefinida. É um carro mal projetado da Fiat. Não tem na Bíblia. Você usa celular, iPhone. Não tem na Bíblia. Tudo que você usa não está na Bíblia. O que a gente faz? Eu jogo fora a comemoração do Dia das Mães. Se você jogar fora tudo que você usa aqui não está na Bíblia. É um religioso chato. Isso que ele é. Não tem uma espiritualidade, uma piedade, não tem nenhum princípio espiritual sendo quebrado, não tem nada disso. É só um religioso que quer atrapalhar a nossa felicidade e comemorar o Dia das Mães. Vai pra lá, Satanás! Vai na outra igreja lá, do lado. Os religiosos são chatos. Trazem uma lista de regras. Numa igreja tem um livro chamado O Poder de Amar Sua Igreja. Um livro que foi traduzido para o português. E esse pastor conta uma história muito interessante. Ele fala que um grupo de adolescentes, uma irmã evangelizou um grupo de adolescentes que ficavam jogando bola na rua e ela trouxe para a igreja. Só que eles estavam fedendo, estavam usando boné, sentavam lá no fundo, secava o fedor daqueles moleques. E as irmãs começaram a ficar desconfortáveis. Pastor, tira esse pirralho da igreja, eles estão com boné. Onde que já se viu entrar na casa do Senhor com boné?
preocupação da indivídua, o boné das crianças. E aí, o pastor foi falar para os meninos, meus irmãos, meninos, vocês são muito bem-vindos aqui, mas vocês se incomodam de tirar o boné? Os meninos eram corintianos. Ele falou, pastor, ou a gente fica com o boné, ou a gente vai embora e não volta mais para cá. Olha a nossa crise, sabe? A crise de uma igreja madura é quantos missionários vamos apoiar, quais projetos sociais vamos fazer aqui. Não, a crise dessa igreja é o boné daqueles moleques. Ou a mentalidade do sujeito. E o pastor daquela bola dividida, tira boné, não tira boné, né? Põe casaca, tira casaca, põe casaca. Por favor, meninos, tem algumas imagens desconfortáveis, tira os bonés. Pastor, você tem uma decisão, a gente vai te obedecer. Se a gente for tirar o boné, a gente sai e nunca mais volta. Irmãs, eles não querem tirar o boné. Pastor, se eles não tiraram o boné, o senhor é o nosso líder. A irmã, com todo carinho, falou para as outras irmãs, minhas irmãs, deixem eles ouvir o evangelho. Daqui a pouco eles sozinhos vão tirar o boné. Segundo domingo, os meninos apareceram na igreja com boné. Terceiro domingo, os meninos apareceram na igreja com boné. No quarto domingo, o louvor tocou o coração deles. Primeira coisa que eles fizeram, tiraram os bonés. E daí nunca mais colocaram o boné. O que mudou? Foi o convencimento? Ou foi a adoração e a experiência espiritual que eles tiveram dentro da igreja? Espiritualidade é sobre isso. Não é sobre as regras que a gente manda as pessoas fazer, mas é sobre o quanto o Espírito está tocando no coração das pessoas. Isso é espiritualidade verdadeira. É o Deus encarnado andando no nosso meio, tocando nossos corações. E Paulo está dizendo isso para eles, olha, fala para esses, e o versículo 14, me parece, continua dizendo, olha, eles falam, afirmam que conhecem a Deus, mas o negam com suas práticas. Deixa eu te explicar como é que é isso. Você vai para a praia, você chega na praia, São Paulo não tem praias tão agradáveis, né? Imagina lá no sul do país, ou João Pessoa, lugares com praias maravilhosas. Você chega na praia, você olha para aquelas águas, pega um caderno e anota assim: as águas são nitidamente limpas, cor verdeadas, há uma temperatura que aparenta estar em X graus e tal. Você conhece o mar? Não. Sabe como você conhece o mar? Quando você pisa lá, quando você entra nas águas, você viveu uma experiência, você conhece o mar. Assim é o Evangelho. Saber cognitivamente quem é Deus, a gente sabe definir quem é Deus. Deus é o Espírito perfeitamente bom, que em santo amor cria, governa e sustenta todas as coisas. Aí, definir quem é Deus. A gente sabe todas as definições sobre igreja, todas as definições sobre batismo, todos os princípios doutrinários da Convenção Batista. A gente sabe tudo isso. Mas isso faz de nós gente cristã? Não. Isso faz de nós gente religiosa. Os religiosos estão sempre preocupados com a parte externa. Eu fui pregar na igreja, tantas histórias. Hoje o Espírito está assim nos conduzindo a contar essas histórias. Eu cheguei nessa igreja, eu lembro como se fosse hoje, eu estava de uma roupa, um conjunto, que era jeans, uma calça jeans com uma jaqueta jeans. E eu cheguei uns minutos antes, eu percebi que os irmãos estavam muito desconfortáveis, alguma coisa estava acontecendo. Aí o irmão mais corajoso me chamou no canto e falou: pastor, você não se incomoda se a gente arranjar um paletó para você? Eu falei: meu irmão, eu vim assim, tem algum problema dessa forma? É que os irmãos não estão confortáveis, você vai subir no púlpito com essa roupa que você está. Eu falei: meus irmãos, vamos fazer assim, eu vou para casa, vocês marcam uma outra data, e aí eu venho na outra data e eu prego. Na outra data eu venho com o paletó. Eu voltei para casa, me sentindo assim, pior pecador, que foi com a roupa errada na igreja. Miserável pecador. Minha esposa: eu te aviso, você tem que usar a roupa social. Eu falo: nem me fala que hoje eu estou chateado. Aí eles marcaram no outro dia, eu nem quis ir, meu mentor falou: vá, que você deu sua palavra que você iria, então vá. E aí eu fui pregar Marcos capítulo 12 lá.
E enquanto eu pregava, o Espírito Santo me conduzia a repetir a mesma frase 2, 3, 4 vezes. Eu não entendia o que estava pegando, mas eu repetia aquela mesma frase 2, 3, 4 vezes. Depois que eu fui embora, acho que na terça-feira chegou a notícia que aquela igreja fechou. Eu fui o último a pregar naquela igreja. Porque naquele final de semana se descobriu que o pastor estava em adultério. O cara do paletó. O cara do paletó estava fazendo coisa errada. Me mandou voltar. Quase cantei, tem sabor de meu, a minha vitória hoje. Mas não se brinca dessas coisas. Mas no coração dá assim uma vaidadezinha, né? Assim, você fala, Senhor, o cara estava lá com todo o paletó, a gravata vermelha no pescoço. Mas estava sujo por dentro. Religião se preocupa com as coisas de fora. Espiritualidade se preocupa com o coração. A questão da nossa vida nessa terra com Deus é o nosso coração. É o quanto ele está puro. Porque sois santos verão a Deus. É o quanto os seus olhos estão puros. É o quanto suas ações estão sendo transformadas por meio dessa pureza que conecta a sua alma. Então Paulo ensina para eles e diz assim: façam 3 coisas. A primeira coisa, é necessário calar a boca de todo insubmisso e enganador. Identificou, já põe no banco. Põe no banco, treina, equipa, visite a família, descubra que é um bom pai, é um bom marido, aí está pronto para servir na casa do Senhor. Às vezes tem os maridos que são bonzinhos na igreja, né? Em casa são os satanás. Não dá os tapas na mulher, porque a lei não permite. A lei Maria da Penha não permite. É uma lei internacional que foi obrigada o Brasil a cumprir. Vocês sabem disso, né? É uma mulher brasileira que conseguiu o direito fora do país e o Brasil foi obrigado a aplicar a lei Maria da Penha. O cara talvez não bate fisicamente, mas maltrata, humilha, manipula, chantageia com dinheiro, né? Vou sustentar você e seus filhos. Manipula com dinheiro. Não está pronto para servir. Não está preparado para servir. Pastor, se você aplicar isso nas igrejas, não vai sobrar ninguém, né? Sobra. Os eleitos do Senhor. Aqueles que o Senhor tem preparado aí no silêncio do dia a dia, no silêncio da vida, aí sobra assim, sobra os verdadeiros do Senhor. Segunda coisa que Paulo fala para eles: repreendam-os severamente. Tem hora que líderes são que nem tigre. Eles rugem, assustam.